não sou um grande leitor de faroeste, eu procuro diversificar bastante as minhas leituras, então não sou um cara muito conhecedor, por exemplo, dos quadrinhos publicados ali pela Bonelli. Eu sei que tem, por exemplo, o Tex, já li algumas edições do Tex, tem até o Omnibus aqui, que eu tentei começar a ler faroeste, mas alguns faroestes específicos eu consigo mergulhar muito mais, e aí eu cito, por exemplo, o Bouncer aqui, que foi publicado tanto pela Comic Zone, né? Eles publicaram os volumes 7 e 8, na verdade 8 e 9, e aqui a gente tem pela QS Comics o Bouncer Primeiras Histórias, que são os volumes de 1 a 7 do quadrinho publicado lá na Europa pela Humanoides. Bom, eu acho que eu não preciso nem citar muito a fundo o trabalho do Jodorowsky, a gente já conhece ele aqui pelo que ele fez em Cal, a gente sabe que ele fez Cara de Lua junto com François Buck, que está aqui inclusive é o ilustrador também dessa série, Gilles Ramesh, A Louca do Sagrado Coração e muitos outros quadrinhos que saíram por aqui. Hoje em dia a gente está tendo quase que um novo Junji Ito. O Jodorowsky está sendo um cara publicado por muitas editoras e publicado com muita frequência aqui no Brasil. François Buck não é um cara que é publicado com tanta frequência aqui no Brasil, já teve seu tempo de ouro aqui saindo pela Heavy Metal, saindo pela Animal também, só que mais recentemente a Comic Zone abraçou o trabalho dele, principalmente a trilogia que ele publicou junto com Jerome Shairin, que é um roteirista americano. Da dupla saiu aqui A Mulher do Mágico, que saiu esse ano, em 2024. A gente tem o Boca do Diabo, que está esgotadíssimo, foi um grande sucesso. E também tem o Little Tulip. Do François Buck a gente ainda tem o Cara de Lua, que também saiu pela Comic Zone em dupla com o Jodorowsky. E também o Bouncer, os volumes 8 e 9, e o 10 e 11, que ainda vão sair em 2025. Quando foi anunciado, né, o Bouncer aqui da QS Comics, aí rolou toda aquela discussão na Gibisfera de por que a Comic Zone publicou os volumes 8 e 9, se daria para ler separado ou não daria para ler separado. Eu li os dois volumes, dá para ler sim separado. O da Comic Zone, você começa ali pelo 8 e 9, que foram os volumes já publicados pela Glenar, né? Mas esses volumes aqui publicados da série original da Humanoides, volume 1 a 7, eles dão muito mais carga emocional para os volumes a seguir do que se você começar lendo ali os volumes 8 e 9. Olha, eu tô falando que os dois quadrinhos são muito bons, você consegue ler cada arco aqui fechadinho do Bounce. Se você quiser ler só o volume 1 e 2, ótimo, é um arco que se fecha. Os volumes 3 e 4 também são um arco que se fecha, né? Você consegue entender perfeitamente se você ler separado. É um costume, né, das editoras europeias, para que você não tenha que ler milhares e milhares de quadrinhos, como acontece no universo dos super-heróis americanos. Só que aqui a gente vê a construção de um personagem muito mais a longo prazo do que você só cair o Bouncer aqui na sua mão e você vê aquela correria toda dele indo na prisão, resgatar um prisioneiro e voltar. Mas por que ele está fazendo isso? Só porque uma pessoa morreu? O que aconteceu? Por que aquele salão inferno é tão importante para ele? A gente vê aqui um Bouncer iniciando ainda com os dois braços, a gente vê ali o background familiar dele. Ele tinha dois irmãos, a mãe dele, o que é que eles faziam ali em família, o que é que levou a ele a perder o braço, né? Ele perde já o braço logo no capítulo 1 aqui, então a gente entende isso. A gente entende também como que ele acaba adquirindo o Salão Inferno, a participação do pai dele nisso, quem é o pai do Bouncer, né? E por que o Bouncer é tão querido pelos índios, por exemplo, né? Aqui a gente vê que no faroeste sempre tem a questão do homem branco contra o índio, a civilização, entre aspas, tá? Contra o povo ali ultrapassado, a briga pelo petróleo. E o Bouncer não, o Bouncer é um cara querido, né? Ele até algumas vezes, o homem branco acaba renegando ele um pouco por ele ser um cara próximo aos índios, defender ali os interesses dos índios. A gente descobre isso, por que ele defende tanto os interesses dos índios e essa galgada dele de ir crescendo cada vez mais de importância na cidade. Um momento ele acaba sendo coveiro, passa a ser odiado ali por todo mundo. Na verdade não é nem coveiro, ele passa a ser o carrasco da cidade, tá? E aí a gente vai entendendo quem são aquelas pessoas que foram mortas lá no Bouncer da Comic Zone, por que tinha tanta importância ali pro Bouncer, o que aquelas pessoas faziam na vida dele, o que representavam para ele, para a história dele. O Jodorowsky ele bebe muito nas fontes dos textos do Shakespeare, né? O pós-fácil aqui até deixa isso bem claro, deixa muito claro pra gente quais são os textos do Shakespeare que ele bebe muito de Hamlet, ele bebe muito da tragédia de Macbeth também, muito por conta das questões da construção familiar que o Jodorowsky dá aqui pro Bouncer, né? Toda a questão da disputa com os irmãos, né? Aquela briga, aquela rivalidade muito agressiva entre os irmãos, a questão do uso do fogo também
também. O Jodorowsky é um cara que é muito estudado de tarô, tem livro publicado sobre isso, e o fogo em si, ele é muito importante para o Jodorowsky. A Comic Zone está publicando, inclusive, o El Topo aí também, já vi algumas reviews que ele usa muito a questão do fogo como simbologia da vida, como a chama que arde, a que dá energia. Aqui a gente vê muito disso sendo subvertido. Aqui o fogo, ele é tudo que toma aqui. O Jodorowsky, ele faz essa subversão do sentido do fogo como vida, que ele utiliza muito o fogo como morte, é o acidente, a explosão, é o salão inferno, né, que tem toda a questão de fogo também. Ele usa muito esses signos, essas simbologias aqui dentro do texto dele. Do Jodorowsky, talvez esse seja um dos melhores trabalhos, acho que junto de Incal, de tudo que eu já li do autor. Ainda tem o Aleph Tal para sair por aqui, que eu nunca li, né, acho que, não sei se já saiu aqui no Brasil, não tô lembrado agora, então pode ser que o Aleph Tal venha a ser melhor, mas junto de Incal, esse aqui é o melhor trabalho. O François Buch também aqui, ele usa muito das questões simbólicas aqui, então ele tá bem no auge aqui da carreira dele, quando ele vai representar a montanha. Tem uma cena muito sensual, muito erótica aqui no quadrinho, que o Bouncer tá pensando numa mulher que ele tá desejando muito, né? E aí, enquanto ele vai a caminho dela ali, de uma missão que ela pediu para ele, o François Buch, ele vai representando toda a cena de sexo imaginária que tá se passando dentro da cabeça do Bouncer. Ele vai construindo isso junto com o cenário. É a montanha que representa o falo, a sombra que representa dois corpos entrelaçados, e isso traz muito mais, agrega muito mais para a história e pro roteiro do Jodorowsky aqui no quadrinho. Bom, se você estava em dúvida se você pega ou não pega, se dá para ler separado ou não, eu acho que a melhor recomendação que eu posso fazer para você é pegue as duas histórias, leia a primeira parte aqui, as primeiras histórias do volume de 1 a 7, e aí você vai se apaixonar perdidamente pelo Bouncer, assim como eu me apaixonei, e aí em seguida você lê ali o da Comic Zone, e você vai entender, ou seja, já leu, leia de novo, né? Você vai ver que tem muito mais sentido a simbologia, tudo que acontece ali no entorno do Bouncer, na cidade, quem são aquelas pessoas, e o rancor que algumas pessoas têm dele do passado. Você vai entender tudo isso. Eu acho que é a melhor escolha que você poderia fazer. É um quadrinho que para mim é imperdível. Se você quiser esperar alguma promoção ou outra, eu acho que fica a seu critério, né? Mas Bouncer, se você é fã do Jodorowsky, se você é fã de faroeste, se você é fã de boas histórias aí de ação, é um quadrinho que você não pode deixar passar na sua coleção. Se você ficou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu peço que você deixe aí uma curtida e um comentário para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Estou tentando fazer um vídeo aqui de resenha uma vez por semana, então manda o canal pro seu amigo, se inscreve no canal, pede pro seu amigo se inscrever também, fica aqui atento às nossas novidades, segue a gente no Instagram em Além dos Quadrinhos. A gente também tem uma newsletter que eu tento mandar algum texto, uma review mais aprofundada ali uma vez a cada 15 dias. Eu também faço muita pesquisa de mercado, comento algumas notícias que estão rolando aí afetando a gibisfera de alguma forma. Fica lá em alemdosquadrinhos.substack.com. E claro, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu agradeço demais a tua presença e te vejo na próxima. Tchau, tchau.